Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Acabou de acabar o Grande Prêmio do Azerbaijão, né? Uma corrida... Eu não vou falar que foi uma corrida muito boa, né? Assim, muito diferenciada e tudo, né? Acho que foi uma corrida que eu achei boa, né? Mas é onde mostrou a todo mundo, assim, aqueles que muitas vezes demonstram ter um certo mérito e aqueles que não demonstram, certas vezes, ter um certo mérito, né? A corrida dos méritos, né? A corrida da meritocracia, né? De quem é que fez um bom final de semana e mereceu estar no melhor resultado possível, né? Vamos falar os resultados aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, né? Bom, o Verstappen vence, né? Faz um grande chelem, né? O que era óbvio, né? Ele tinha carro suficiente para estar ali, né? Optou por ir de pneus duros e finalizar a corrida com pneus médios. O Verstappen fez a corrida praticamente ciente, ó, o único momento onde eu preciso me esforçar é na largada. Essa é a grande realidade, né? O Verstappen então vence, George Russell em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Antonelli em quarto, Lawson em quinto, Tsunoda em sexto, Lando Norris em sétimo, Hamilton em oitavo, Leclerc em nono, Hadjar em décimo, Gabriel Bortoleto em décimo primeiro, Bortoleto em décimo primeiro, Berman em décimo segundo, Alexander Albon em décimo terceiro, Esteban Ocon em décimo quarto, décimo quinto Fernando Alonso, 16º Nico Hülkenberg, 17º Lance Stroll, 18º Gasly, 19º Franco Colapinto, e o único que abandonou foi o Oscar Piastri, né? No campeonato, senhores, está o seguinte, tá? No campeonato está o Piastri ainda liderando, Lando Norris em segundo com 290, o Piastri com 324 pontos, 25 pontos atrás está o Lando Norris, Verstappen em terceiro com 255, George Russell em quarto com 212, Leclerc em quinto com 165, Hamilton em sexto com 121, o Antonelli em sétimo com 78, o Albon em oitavo com 70, o Hadjar em nono com 39, Hülkenberg em décimo com 37, Lance Stroll em décimo primeiro com 32 pontos, Carlos Sainz, né? Depois desse pódio aí, espichou para cima, né? Carlos Sainz em 12º com 31, Liam Lawson 13º com 30, Alonso também com 30 em 14º, 15º Esteban Ocon, 16º Pierre Gasly com 20, Tsunoda em 17º também com 20, Bortoleto em 18º com 18 pontos, Berman em 19º com 16 pontos. 16 pontos, e Franco Colapinto e Jack Durham até o momento zerado nos pontos. E para finalizar o campeonato de construtores, né, que a McLaren só não foi campeã nesse grande prêmio porque foi o pior final de semana da McLaren, né? Mas ela agora está com totais chances de ser campeã já em Singapura. McLaren em primeiro com 623, Mercedes em segundo com 290, Ferrari em terceiro com 286. A Ferrari inclusive teve a proeza de perder a posição no campeonato de construtores para a Mercedes agora nessa disputa que ela está tendo. Red Bull em quarto com os 272, Williams em quinto com 101, Racing Bulls em sexto com 72, Aston Martin em sétimo com 62 pontos, Haas em oitavo com 55, quer dizer, desculpa, a Sauber, né, em oitavo com 55, a Haas em nono com 44 e a Alpine em décima, mantendo os seus 20 pontos. Vamos falar aqui o seguinte, né, eu acho que essa corrida ela é muito resumida à questão de méritos, né? Quem é que teve um bom final de semana e soube aproveitar o bom final de semana, né? Para mim, o Verstappen na primeira posição é como eu falei, ele tinha que fazer simplesmente isso, não seria um desafio, em nenhum momento foi se colocado uma ameaça ali de que o Carlos Sainz poderia ser uma ameaça para o Verstappen, até por quê? Porque o Sainz estava com pneus, o Verstappen estava com pneus duros e o Sainz pneus médios,
que estava em segundo, né? Só que o Sainz tinha pneus mais velhos, né? Pneus mais rodados, né? Então isso automaticamente já o tirou da vantagem. Então o Verstappen, como eu falei no início desse vídeo aqui, ele basicamente tinha que administrar isso, né? Tinha somente que focar na largada, não fazer uma largada ruim e o resto ele ficar lá administrando perfeitamente, né? O George Russell em segundo, para mim é perfeito, para mim somente inclusive o Verstappen pulou todo dia, tá? E fez o grande excelente, né? Ele largou da pole position, liderou todas as voltas e fez a melhor volta da corrida, né? Então ele fez um arroz com feijão e tudo, né? O George Russell, ele teve um início ali um tanto quanto ruim, né? Principalmente na relargada, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do motivo da relargada, né? Que a gente tem que falar aqui. Mas o Russell fez uma corrida de recuperação. O Russell fez uma excelente corrida, um ritmo extraordinário, né? Foi-se comprovado no George Russell e até também na atuação do Verstappen que a estratégia de pneus duros para médios foi a melhor estratégia, né? E o George Russell fez uma baita corrida, tá? Merecidíssimo esse segundo lugar aqui que ele teve. E olha que o George Russell estava passando mal esse final de semana, tá? Ele não estava muito bem de saúde, tá? O Carlos Sainz em terceiro, gente, é muito bom, tá? É o teto da Williams, né? E assim, isso, claro, dá uma amenizada nessa temporada pra lá de discreta que ele vem fazendo, mas com todos os méritos do mundo, conseguiu gerenciar isso muito bem, né? Conseguiu, mesmo tendo um carro muito inferior ao da Mercedes, por exemplo, ele administrou muito bem, né? Manteve o Antonelli ali numa distância segura, né? O Antonelli foi um dos que parou cedo, né? E acho que isso também conta nessa matemática toda aí, né? Liam Lawson em quinto. Cara, o Liam Lawson foi o seguinte, o Liam Lawson, pra mim, é porque claramente o Verstappen fez tudo que tinha que fazer. Mas, ao meu ponto de vista, o Verstappen fez tudo que tinha que fazer porque tinha todas as condições para fazer. E o Liam Lawson não. O Liam Lawson, na minha visão, fez a melhor corrida dele na temporada, né? Ele não tinha... Ele no início da corrida... ele no início da corrida conseguiu ter um ritmo extraordinário, né? Salvo engano, cara, agora tem que lembrar melhor, mas salvo engano, ele conseguiu sempre ficar ali, ó, sempre se defendendo muito bem do Antonelli no início da corrida. Aí chegou na metade da corrida, ele parou praticamente na mesma volta que o Leclerc parou e conseguiu controlar o Leclerc, que parecia ter mais ritmo, né? Só que o carro do Liam Lawson parecia que tinha mais velocidade reta e tinha uma tração melhor, e o Leclerc não conseguiu ultrapassar por nada nesse mundo, né? E aí no finalzinho da corrida, ele foi muito ameaçado ali pelo Tsunoda e tudo, pelo Lando Norris, né? E não arriou, né? Não arriou em nenhum momento. Uma corrida completamente, que eu coloco completamente na conta dele, né? Porque ele conseguiu superar a pressão em cima dele, né? Foi muitíssimo bem o Liam Lawson o tempo inteiro conseguindo lidar com uma situação assim, onde está sempre duramente pressionado por N adversários e não arriou em nenhum momento. Então, para mim, eu coloco a corrida do Liam Lawson como a melhor corrida dele até agora, tá? Essa, para mim, é excelentíssima corrida dele. O Tsunoda também o Tsunoda em sexto foi uma boa corrida dele também, né? Foi um final de semana onde ele esteve mais confortável. A gente nota, né, que a Red Bull melhorou muito na volta, no retorno das férias, né? E o efeito disso é o seu segundo piloto, né, o Tsunoda, né, que faz uma corrida, não é nada além, né, daquilo que se espera dele, né? Esse o tipo de corrida que o Tsunoda tem que ter até o resto do ano se quiser permanecer na Red Bull, né? Não foi essa corridaça toda dele, né, mas para mim acho que podia pelo menos ter ultrapassado o Liam Lawson. Acho que tinha mais ritmo em algum momento ali, né? Mas o Liam Lawson foi perfeito na forma de tracionar, na forma de se defender, foi perfeito o Liam Lawson o tempo todo, né? O Lando Norris, né, gente? O Lando Norris tinha todo o cenário para, enfim, poder se aproximar novamente do Piastri e não conseguiu aproveitar, né? Mas eu vou colocar também na conta da McLaren um pouco isso, tá?
porque a McLaren, em certo momento, ela conseguiu atrasar o seu pit stop do Lando Norris de novo, outra vez em que a McLaren atrapalha o pit stop do Lando Norris, né? Foi essa a razão de toda aquela babaquice que a gente viu no Grande Prêmio anterior na Itália, e novamente voltou a acontecer com o Lando Norris, né? A equipe da McLaren, eu não sei o que está acontecendo com esses caras estão em outra categoria, assim, de pressão, sabe? Eu não sei o que acontece com esses mecânicos da McLaren, que parece que com o Norris o erro é algo surreal, né? Eu falo isso porque o Grande Prêmio passado foi causado também por coisas semelhantes, né? E se ele fez um pit stop de 4 segundos, gente. O normal é fazer pit stop na casa de 2 segundos. E se ele tivesse feito um pit stop de 2 segundos, talvez ele teria conseguido ficar à frente do Liam Lawson. E teria se aproximado, né? Agora não vamos saber. Porque o Lando Norris, o Tsunoda e também o Hamilton, que é o próximo que a gente vai falar aqui, eles estavam naquele maldito DRS, né? Naquele trenzinho horroroso de DRS, né? Onde os pilotos ficam ali, ninguém consegue ultrapassar ninguém, por mais superior que esteja o carro em relação ao outro. Mas enquanto tiver naquele maldito trenzinho asqueroso de DRS, vai ser assim, né? E o Hamilton, né? O Hamilton optou pela estratégia que para mim foi a mais certa, né? Na minha visão, né? Ele não parecia ter muito ritmo com os pneus duros. Vários momentos ele quase errou. Quase. Ele erra em vários momentos com os pneus duros. Mas ele conseguiu pelo menos recompensar com pneus médios. Só que ele não conseguiu recompensar o suficiente. Eu acho que fica muito mais de decepção esse 8º lugar do Hamilton, né? Que é a terceira vez, salvo engano, que ele fica à frente do Leclerc na temporada, né? E assim, acho que foi muito decepcionante, porque ele tinha pneus médios mais novos que todo mundo ali, né? Ele tinha feito a estratégia de duros para médios, né? E não conseguiu ultrapassar nem o Lando Norris, nem o Tsunoda, e nem o Liam Lawson como consequência, né? Então assim, para mim fica o ar de que poderia ter feito muito mais o Hamilton, né? Mas ele também foi vítima, mais um, né? Desse maldito trenzinho de DRS, né? Mas eu acho, honestamente falando, na minha opinião, tá? Que pelo pneu que ele tinha e tudo, por toda a superioridade, era pro carro do Hamilton ter ido muito mais. Era pro carro do Hamilton ter ido muito mais do que isso. Para mim foi muito magrinho esse resultado do Hamilton aqui, tá? O Leclerc não tinha muito o que fazer, foi um dos que parou bem cedo, né? E ficou a corrida atrás do Liam Lawson o tempo todo. Mas eu acho que o início do Leclerc foi promissor, né? O início dele ali, dando um passão ali em cima do Lando Norris. Ele também conseguiu em um certo momento ultrapassar o Hadjar também, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então assim, ele fez o que, assim, eu acho que o Leclerc, esse 9º lugar do Leclerc é mais bonito que o 8º lugar do Hamilton, se vocês querem saber, né? Porque eu acho que o Hamilton poderia ser capaz de ter ficado num 5º lugar, era fácil o candidato para um 5º lugar ali, não mais que isso. E acho que o 9º lugar é o lugar onde o Leclerc realmente poderia ter estado mesmo, por conta da estratégia de parar cedo demais. Na minha opinião, ele parou muito cedo, mas assim, tentando sempre ali no meio da corrida, ele sempre tentar ultrapassar o Liam Lawson, não conseguiu em nenhum momento. Você via assim que ele estava tendo muita dificuldade assim para, né, mas não deu para ele. Acho que esse 9º lugar aí é o teto mesmo que o Leclerc poderia fazer. Hadjar em 10º, né, cara? Hadjar fez uma péssima relargada, não foi muito bem. Eu acho que foi uma corrida bastante discreta do Hadjar, tá? Achei uma coisa bastante discreta dele, principalmente ali no início e tudo, né? Então eu acho assim que não tenho muito o que dizer sobre o Hadjar, né? Só que foi uma corrida bastante discreta e muito ofuscada pelo Liam Lawson, pela corrida fantástica que o Liam Lawson fez, né? O Liam Lawson, pra mim, Ó, se vocês querem saber, eu vou ser bem sincero com vocês. O Liam Lawson, pra mim, era o piloto do dia, tá? Ele, pra mim, é o piloto do dia nessa corrida, né? E o Bortoleto em 11º, né? O Bortoleto em 11º, assim, fica aquele ar de que poderia mais, né? Mas é o teto que se tinha, né? O carro dele para essa pista talvez não estava muito legal, né? Acho que ele foi muito bem dentro do que se esperava, né? E infelizmente a meritocracia de pontuar não aconteceu, mas é porque tinha outros carros que tinham muito mais condições de estar na zona de pontuação, né? E
E aqui, né, o Oliver Berman em 12º, né, mais que isso mesmo, né. A Alexander Albon, né, Alexander Albon pela primeira vez assim, tendo um final de semana realmente discreto. Acho que isso não apaga toda a meritocracia que ele fez, tá fazendo em relação ao Sainz nessa temporada, mas as pessoas já vão começar a colocar um naipe em cima do Sainz só porque ele conseguiu esse pódio e o Albon não, né? É tipo assim, aquela história assim, né? O que é que merece mais, né? O cara ser mais constante que seu companheiro de equipe a temporada inteira, ou o seu companheiro de equipe mais inconsistente e tudo, ter resultados não muito animadores e do nada o cara vai lá e consegue um pódio, né? Nada mais definição de Fórmula 1 do que isso, né? Mas enfim, né? Deixa eu ver aqui quem mais que eu gostaria de falar. Acho que no mais é isso, né? Não, e além de tudo, o Alexander Albon também enfrentou um final de semana horroroso, né? Ele bateu ontem na qualificação. Inclusive, ele foi o primeiro motivo de bandeira vermelha ontem. Bateu por bobagem dele, né? Ali na curva 1, né? Quando ele foi para tentar a volta rápida dele, foi lá e bateu a roda e tudo na mureta lá, então na curva 1, né? E isso já é um ponto contra. Aí nessa tentativa aqui dele, ele tentou fazer, eu não sei o que ele tentou fazer em certo momento, ele tentou ultrapassar o Franco Colapinto, né? Tentou ultrapassar. É que nessa Fórmula 1 de hoje, infelizmente, é só nas zonas de DRS, gente. Parece que esses caras perdem totalmente a habilidade de tentar ultrapassar fora da zona de DRS, porque aí ele vai, tenta ultrapassar o Franco Colapinto e bate no carro do Colapinto e tem a corrida prejudicada nisso aí, né? Foi punido em 5 segundos, né? Poderia ter sido em 12º lugar, né? E aí o Piastri, né? O Piastri em menos de uma volta ele faz tudo que jamais... O Piastri também é outro, né? Péssimo final de semana. Acho o pior final de semana da carreira do Piastri, né? O que é irônico, porque ano passado foi a primeira vitória no mérito mesmo dele, né? Era a segunda vitória do Piastri ano passado, na temporada 24. A primeira vez assim que ele venceu de verdade, né? Porque eu nem considero que ele venceu no Grande Prêmio da Hungria de 2024, né? Onde a equipe pediu ordem de equipe, a McLaren pediu ordem de equipe e tudo mais. Mas enfim, mas o Piastri fez tudo errado. O Piastri errou em tudo, bateu no quali, né? Bateu no quali. Aí quando chegou na largada, furou a largada, né? E outro detalhe também, né? O Alonso também, né? Foi muito prejudicado também pela largada ruim do Piastri, né? Porque os pilotos vão muito no reflexo do outro, né? Então, o Piastri, olha só o final de semana do Piastri, olha só. Primeiro, em nenhum momento ele pareceu se encontrar, em nenhum momento nesse final de semana, sofrendo muito e tudo mais, assim, mais o que coisa e tal. Outra coisa, ele bateu no quali, né? Bateu no quali no Q3, nem chegou a fazer tempo, nem nada. Bateu no quali quando eu estava tendo uma condição variável ali de mudança de tempo e tudo. Aí chega na largada, o cara fura, né? Ele tenta largar, ele tenta fazer uma largada impecável ali, só que ele acaba, né, se perdendo completamente na largada. E aí, não o suficiente a isso, perde posições, e aí nem chega na metade da volta, ele erra o ponto de freada completamente, né? E faz uma corrida. E é esse o final de semana do Piastri, né? E a sorte dele é que a McLaren realmente não estava muito bem, né? A McLaren, por mais que o Norris tivesse um pit stop minimamente decente da McLaren, ficaria ali, um quinto lugar. E quinto lugar, vindo dessa McLaren aí, é um péssimo resultado, né? Eu não acho, honestamente, que o Piastri conseguiria um grande resultado, não passaria ali de um grande resultado, né? Mas infelizmente, o Lando Norris, para mim, foi o maior perdedor nesse final de semana. Ele conseguiu lucrar com somente, deixa eu ver aqui, 1, 2, 4, 6 pontinhos só, né? Ele poderia, se ele tivesse ficado ali num quinto lugar, num quarto lugar ali e tudo, acho que, né? Eu acho que ali seriam resultados muito mais promissores, né? Mas é isso aí, senhores. Final de semana, corrida... Eu não vou falar que esse final de semana não foi uma corrida boa. Eu esperava uma corrida muito mais movimentada,
mas eu tenho que aplaudir porque foi a corrida onde quem mereceu pontuou, né? Quem fez por merecer do início ao fim teve as boas consequências. Verstappen, Russell e Sainz estão ali por méritos, estão ali, esse pódio dos três é por puro mérito, né? Mas eu acho honestamente ali que é muito merecidíssimo assim, esse pódio do Sainz e tudo, né? Eu acho assim que foi a corrida da meritocracia, né? Mas nem sempre, por ser uma corrida onde quem é que fez por merecer, mesmo assim não acho uma corrida tão altura assim, né? Essa é a minha opinião, né? Eu honestamente assim, esperava uma corrida muito mais cheia de variações e tudo, né? E para vocês verem, né, como os carros de Fórmula 1 hoje têm um desempenho próximo, né? Porque logo de cara se fosse uma Fórmula 1 mais dos anos 2000, por exemplo, esquece o Carlos Sainz no pódio com uma Williams, esquece Liam Lawson conseguindo se manter ali à frente do Tsunoda, do Norris, do Hamilton e do Leclerc, esquece. Mas a Fórmula 1 de hoje, os resultados no sábado são mais importantes, né? Uma Fórmula 1 mais equilibrada e tudo, mas uma Fórmula 1 também com muito ar sujo, com muito comprometimento, assim, por parte dos carros em relação ao ar sujo um do outro. Então isso comprometeu completamente essa corrida e tudo, né? Então é isso que eu particularmente penso, né? Mas foi uma corrida asquerosa? Não foi uma corrida asquerosa, mas foi uma corrida que não tem nada mágico, não é o tipo de corrida, mais uma, né? Que não é uma corrida que você vai se lembrar de ter visto, coisa do tipo, tá? Então é isso aí, senhores. Acho que não tem muito mais o que dizer, acho que talvez não tenha muito mais a acrescentar. Agora que 2 finais de semana é no grande prêmio de maior esforço físico desses pilotos. Grande prêmio de Singapura, né? Vai ser no dia 3 de outubro aí de 2025, né? Mas é isso aí, senhores. É uma reação muito surpreendente. A McLaren vai ter que acordar bem, vai ter que começar a colocar bons resultados, porque o Verstappen tá vindo aí. Segunda vitória consecutiva dele, uma vitória muito dominante. Beleza, o Verstappen não teve nenhum desafio, realmente, sim. Mas é alarmante a situação da melhora da Red Bull nessas últimas 2 corridas, tá? Então, é alarmante. O Verstappen ainda tem condições de batalhar pelo título, tá? Ele está a 60 pontos ali, 60 e poucos pontos ali com relação ao Piastri, mas são 7 corridas, salvo engano, ainda, somado com corridas de sprint e tudo. Então o Verstappen ainda tem condição dessa disputa de título. Então vamos ver como é que vai ser essa batalha aí nas últimas corridas aí esse ano, tá? Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos. Falou, é nóis. Tamo aí.